Shalom. Shalom. This is the beginning of a new week. Esse é o começo de uma nova semana. Saturday night Sábado à noite is the beginning é o começo of the week. da semana. This is the first day of the week now. É o primeiro dia da semana de fato. In the Hebrew calendar, Dentro do calendário hebraico, it always starts in the evening. sempre começa à noite. It was the evening and the morning of the first day. Foi à noite e amanhã o primeiro dia. So in the first century when they met Saturday night, just like this. Então, desde o primeiro século, quando a igreja se encontrava, era sábado à noite, exatamente como agora. So you can all say, Então você sempre pode dizer, todos we're vocês, just like the first century. nós estamos exatamente como a igreja primitiva. We're like the first century believers. Nós somos como a igreja primitiva do primeiro século. You can say that. Você pode dizer isso. We're like the first century believers. Diga para o seu irmão, nós somos como a igreja primitiva do primeiro século. Amen. Amém. I want to greet you from the body in Israel. Eu quero trazer uma saudação desde o corpo de crentes lá de Israel. We know that many of you in Israel, in Brazil, love Israel. Eu sei que muitos de vocês aqui no Brasil amam a Israel. But I want you to know that many in Israel love Brazil and are praying for Brazil. Mas eu quero também te dizer que muitos ali em Israel amam também o Brasil e oram por vocês. So we greet you. Então eu quero trazer uma saudação. Thank you for being here. It's an honor. Muito obrigado por estar aqui, é uma grande honra. So Father, give me wisdom. Então, Pai, nos dê sabedoria. Guide my mouth Guia a minha boca that I can speak your heart para que eu possa falar do teu coração to your people, para o teu povo. that they can be about your business. Isso tudo é acerca do Senhor. We thank you in advance Desde agora te agradecemos, that we can bring your word porque podemos trazer a tua palavra and plant it deep in every heart, e posso plantar profundamente em cada coração, so the roots will go down deep para que as raízes possam ir profundamente and the fruit will grow up. e o fruto possa crescer. And this will be a fruitful congregation. E essa congregação sempre será uma congregação frutífera. In the name of Yeshua, our Em King nome Messiah. de Yeshua, o nosso Rei Messias. And all the congregation said, E toda a congregação diz: Amen. Amém. Amen. What we're going to talk about this weekend, O que nós vamos falar esse fim de semana, we're going to talk about three topics. nós vamos falar basicamente sobre 3 temas. One is why Israel. É por que Israel? It's not enough just to love Israel. Não é suficiente simplesmente amar Israel. And that's a wonderful gift. Isso é um dom maravilhoso. But we need to have a biblical reason why we stand with Israel. Mas nós precisamos ter razões bíblicas por que nós apoiamos Israel. We need to have biblical reasons why we do what we do. Nós precisamos ter razões bíblicas de fazer aquilo que estamos fazendo. God always stands by his word. Deus sempre está ao lado da sua palavra. So when our convictions, when we do things according to the word, Então a nossa convicção tem que ser fazer coisas de acordo com a palavra. God is with us Deus sempre vai estar conosco. and he'll back us. E Deus vai estar nas nossas costas. So we're going to talk about why Israel tonight. Então nessa noite eu vou falar por que Israel. Then tomorrow, E amanhã então we're going to talk about two very important topics. nós vamos falar sobre 2 pontos, temas bem importantes. Two very foundational issues of our faith. 2 questões bastante fundamentais acerca da fé. Where it started Quando começa and why it's so important. e por que é tão importante assim. One is, who is the one new man? Um tema se chama o novo homem. What does the Hebrew Bible say O about que a Bíblia no hebraico fala sobre o novo homem? who are we in Messiah? Quem é o nosso Messias? Individually, as a Individualmente, congregation, em termos de congregação and as a nation. e como nação. What is our job? Qual é o nosso trabalho? And then thirdly, Então, o terceiro, we're going to talk about immersion. nós vamos falar sobre imersão. Some call it baptism. Alguns chamam de batismo. Many people think it started with John the Baptist. Muitas pessoas pensam que isso começou lá com João Batista. Let me tell you a secret. Deixa eu te falar um segredo. It started in Genesis. Começou lá em Gênesis. We're going to study it and you'll be surprised. E nós vamos estudar e você vai ficar surpreso. When you know these three principles, Quando nós conhecemos esses 3 princípios, when you understand why Israel, quando nós entendemos o porquê de Israel, when you understand who are you in the one new man, quando nós entendemos quem somos dentro desse conceito de novo homem, what is immersion? o que é a imersão,
It will transform your life. vai transformar a sua vida. You can take your position in the Você body vai tomar a sua posição na vida and bring the kingdom of heaven wherever you e go. trazer o reino de Deus aonde quer que você vá. So with God's help, Então, com a ajuda de Deus, here we go. nós vamos lá. Are we ready? Você está pronto? Amen. Amém. Tonight's topic, Então, o tema dessa noite, by the way, thank you, Pastor. de qualquer maneira, obrigado, pastor. I feel so much at home, Eu me sinto tão em casa they have literally spoiled me. que vocês já estão assim me dengando muito. I have to go home, but I almost don't want to. Eu tenho que voltar para casa, mas eu já não estou querendo voltar mais. And thank you, worship team. E obrigado a equipe de louvor. You guys are awesome. Vocês são maravilhosos. This is just like at home. Isso é como lá em casa. So just thank you so much. Eu quero agradecer muito a The vocês. presence of God, you brought the presence. A presença de Deus, ela estava nesse lugar. You made my job easy. Você faz o meu trabalho mais fácil. So thank you. Então, muito obrigado. The topic tonight is to the Jew first. Então, o tema nessa noite é para o judeu primeiro. That does not mean to the Jew better. Isso não significa que o judeu é melhor. I was a professional athlete for many years. Por muitos anos eu fui um atleta profissional. I played in the French national rugby team. Eu joguei em uma seleção, a seleção francesa dentro de um esporte. I played in the NFL in the United States. E eu joguei também na futebol americano nos Estados Unidos. And in this league, if you're first, you're the best. E nessa liga, se você é o primeiro, sempre você é o melhor. If you're second, Mas se você é o segundo, go home. pode ir para casa. That's the way it is in competition. É assim que as coisas funcionam no meio da competição. That's the way it is in sports. É assim que as coisas funcionam no esporte. But that's not how it is in the kingdom of Mas heaven. não é assim que as coisas funcionam dentro do reino de Deus. In the kingdom of heaven, No reino de Deus, the first can be last. o primeiro pode ser o último. The last can be first. O último pode ser o primeiro. It doesn't matter where you're at. Não importa onde você esteja. What matters, O que importa are you where God wants you to be? é que você seja aquilo que Deus quer que você seja. It doesn't matter how much you do. Não importa o quanto você faça, It matters, are you doing what God asked you to o do? que importa é você fazer o que Deus está te pedindo para fazer. If you are where God wants you to be, Se você fizer isso, Deus quer que você seja aquilo. doing what God wants you to do, Faça aquilo que Deus quer que você faça. He's going to say to you, Ele vai falar para você: well done, good and faithful servant. bem feito, meu servo fiel. So it's about God's order. Então tudo isso aqui tem a ver com a organização de Deus, com a ordem de Deus. This topic tonight is going to be talking about Israel, Esse tópico aqui nessa noite vai falar também acerca de Israel. but it's not about Israel. Mas não é apenas sobre Israel. It's about God's plan for Brazil. É a ver também com o plano de Deus para com o Brasil. The only reason Israel exists A única razão pela qual Israel existe is for Brazil. é para o Brasil, It's for North America, é para a América do Norte, for South America, para a América do Sul, for Africa, para a África, for Europe, Europa, for the Far East. para o mundo leste, o leste. Israel has no reason to exist except for what God wants to do for you. Israel não tem razão nenhuma de existir a não ser naquilo que Deus quer fazer para você. And we're going to look at why. E nós vamos olhar aqui um pouco o porquê. Everything begins Tudo começa in Genesis 3:15. em Gênesis capítulo 3, versículo 15. This book Esse livro is a love letter é uma carta de amor from our Father God, do nosso Pai Celestial. saying how He's going to restore us Esse livro mostra como é que Deus vai nos restaurar to Him a Ele. and how we can touch the world E como nós podemos tocar o mundo with His love. através do seu amor. In Genesis 3:15, Em Gênesis 3:15, it says, through the seed of the woman, God will bring the one who will crush the head of the serpent. a palavra diz que da semente da mulher, Deus traria que iria esmagar a cabeça da serpente. This was after the fall of the man and the woman. Isso foi antes da queda do homem e da mulher. God made a promise. Deus fez uma promessa. Everything from that point on, Tudo que acontece ali, desse ponto em diante, God has done to fulfill that promise. Deus fez então para que essa promessa se cumprisse. From the time of Adam to Noah, Da época de Adão até Noé, things got really bad.
as coisas se tornaram bem ruins. But God saw a man Mas Deus viu então um homem and his family e a sua família, and Noah. Noé. And so he washed the world, Então Deus, ele lavou o mundo but he redeemed this family. e redimiu a sua família. And from this family, E através dessa família, he started again. ele começa tudo de novo. He never changed his plan, Deus nunca muda os seus planos, but he brought this family. mas ele então traz essa família. And from this family, all the nations came. E dessa família então todas as nações agora vão vir. Then from Noah to Abraham, Então de Noé a Abraão, things got bad again. as coisas outra vez ficaram bem ruins. But God found a man Mas Deus então encontra um homem, because he remembered his promise in Genesis. porque Deus se lembrou da sua promessa lá em Gênesis. A man called Abraham. Um homem chamado Abraão, And through Abraham, e através de Abraão, he had a miracle son ele teve um filho de forma milagrosa, called Isaac. chamado Isaac. And Isaac had a son called Jacob, E Isaac teve um filho chamado Jacó, who later became Israel, que se tornou depois Israel, who had 12 sons. que teve 12 filhos. And they became 12 tribes. E ele começou 12 tribos. And he created a nation. E ele criou uma nação. And he created this E nation ele cria essa nação for one reason, com uma razão, to fulfill the promise para se cumprir a promessa in Genesis de 3:15. Gênesis 3,15. Israel exists for one reason, Israel existe por uma razão, for you, para você, for Brazil, para o Brasil, for the nation. para as nações. Israel has no reason to exist for itself. Não tem razão de Israel existir para ela mesma. Without what God wants to do for you, there's no reason for Israel. Sem a razão pela qual Deus tem para a sua vida, não tem razão de Israel existir. So we need to know, Então nós precisamos saber how do we relate with Israel? como temos que nos relacionar com Israel. Why should we stand with Israel? Por que temos que apoiar Israel? Well, I'll say something. If we do what God asks us to do, Se nós fizermos aquilo que Deus pede para nos fazer, He'll do what He promised. Deus vai fazer o que prometeu. God doesn't meet all of our needs just because we need, Deus, ele não precisa simplesmente suprir as nossas necessidades, but He meets all of our needs according to His word. mas Deus vai sempre de encontro às nossas necessidades, porque ele mantém a sua palavra, de acordo com a sua palavra. Because God is orderly. Porque Deus é sempre um Deus organizado. And the way God does things E a forma pela qual Deus faz as coisas is orderly. é ordenada. So when we're talking about Israel today, Então nós vamos falar sobre Israel nessa noite. we're talking about God's order, Nós vamos falar sobre a ordem de Deus. how He does what He does. Como é que Deus faz o que Ele faz? This world belongs to God, Esse mundo pertence a Deus. so He can fix it His way, Então Deus tem que consertar esse mundo do jeito dele, not our way. não do nosso jeito. It's His plan, É o plano de Deus, not our plan. não o nosso plano. So if we want to go with God, Então nós vamos com Deus, we have to do it His way. temos que fazer então do jeito dele. The Bible says A Bíblia diz in Numbers 23:19 em Números capítulo 23, 19, that God is not a man that would lie or change his mind. que Deus não é homem para que minta ou mude a sua maneira de pensar. If He said He's going to do it, He'll do it. Se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. If He's spoken it, it will happen. Se Ele falou, vai acontecer. How many people know Quantos aqui sabem that God is plan A, no plan que B? Deus sempre tem um plano A e nunca tem um plano B? How many people know that? Quantos aqui sabem disso? God is plan A, no plan B. Deus tem sempre um plano A e nunca um plano B. Now I have plan A, B, C, D. I've got the whole alphabet. Eu, por exemplo, tenho um plano A, B, C, todo o alfabeto. Because all my plans fall short. Porque sempre os meus planos podem dar errado. But God has one plan. Mas Deus tem um plano. He makes no mistakes. Deus não erra. We need to change to fit God's plan. Nós que precisamos mudar para nos encaixarmos com o plano de Deus. We don't change His plan to fit us. Nós não vamos mudar o plano de Deus para se encaixar em nós. The change needs to be here. A mudança tem que ser aqui. So God is not doing something new this generation. Então nessa geração Deus não está fazendo uma coisa diferente, nova. It may be new to us, Talvez seja nova para nós, but it's His plan all along. mas é o plano de Deus desde a eternidade. The Bible says the Messiah was crucified before creation. A Bíblia diz que o Messias, ele foi crucificado antes mesmo da criação, But it only happened 2,000 years mas só aconteceu há 2000 anos atrás, because it was God's plan. porque foi o plano de Deus. Now, in God's plan, Então, no plano de Deus, we all have a part. todos nós temos um papel. Now, some are big parts, Alguns têm uma grande parte, some are little parts, outros têm uma pequena parte,
But no part is more important than the other. mas não existe uma parte, um papel mais importante do que um outro. No one is better than another person. Ninguém é melhor do que o outro. Each one of us Cada um de nós is very important in God's plan. é muito importante dentro do plano de Deus. Some have more responsibility. Alguns têm mais responsabilidades, Some have less responsibility. outros têm responsabilidades a menos. But we're all equally important in God's plan. Mas diante de Deus, todos nós somos importantes e somos iguais. It's not important what you do. Não é o mais importante o que você faz. It's not as important what you do. Não importa o que você faz, Then are you doing what God asked you to do? mas você tem que fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Now, a man is not better than a woman. Então, o homem não é melhor que a esposa, a mulher. Women are better than men. A mulher não é melhor que o homem. Husbands are not better than their wives. Esposos não são melhores do que as suas esposas. My wife is a little better than me. A minha esposa é um pouquinho melhor que eu. But we are equal in God's eyes. Mas diante dos olhos de Deus, nós somos iguais. No nation is better than any other nation. Não existe uma nação melhor que uma outra nação. We're talking about Israel tonight. Nós vamos falar sobre Israel nessa noite, estamos falando. But Israel is not better than Brazil. Mas Israel não é melhor que o Brasil. Brazil is not better than Israel. E o Brasil também não é melhor que Israel. But we have unique purpose. Mas cada um de nós temos um propósito único. And the secret to success of revival and harvest is knowing that secret of God. E o segredo para termos um avivamento, para termos uma grande colheita, é nós conhecermos esse segredo de Deus. Knowing that purpose, Conhecer esse propósito. knowing that task. Conhecer a nossa tarefa. When we understand that, E quando nós entendermos isso, we can be about God's business. nós podemos estar envolvidos nos negócios de Deus. So our talk tonight is not about Israel being better, but it's about Israel's purpose and place in God's plan. Então, a nossa conversa nessa noite não é falar que Israel é melhor, mas mostrar o papel de Israel dentro desse plano de Deus. For example, we need to understand something. Por exemplo, nós precisamos compreender algo. Have you heard the expression, Você já ouviu a expressão, Israel is the apple of God's eye? Israel é a menina dos olhos de Deus? Have we heard that? Você já ouviu isso? Now, many of us think that means favorite. Muitos de nós pensamos que essa expressão quer dizer favoritismo. But did you know that's not what it means? Mas você sabia isso? Não é isso que significa. What it means that Israel is the iris. The Hebrew word is ishun. Significa que Israel é a íris, a palavra hebraica é Eshum. Israel is the iris of God's eye. Israel é a íris dos olhos de Deus. It's what you see with. É através daí que você enxerga. So if you hurt Israel, Então, se você machuca Israel, you hurt your ability to see what God is doing. você machuca a sua habilidade, capacidade de ver o que Deus está fazendo. So you'll have a hard time following God and seeing where He's going. Então você vai ter uma grande dificuldade de seguir a Deus e entender o que Deus está fazendo. If you destroy Israel, Se você destrói Israel, you cannot follow God. você não vai poder seguir a Deus. You can't see what He's doing Você não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo. because you'll be totally blind because you've destroyed the iris. of Porque God's você eye. vai se tornar totalmente cego se você destruir essa íris dos olhos. If you take care of Israel Mas se você cuida de Israel and make sure Israel is healthy physically and spiritually, e tem cuidado para que Israel esteja sadia fisicamente, espiritualmente, then you will see clearly então você vai ver claramente and be able to follow God e você vai ter capacidade em seguir a Deus and fulfill your destiny and purpose. e cumprir o seu destino e o seu propósito. Does that make sense? Isso tem sentido? Você está compreendendo? Hallelujah. Aleluia! So it's important Então é muito importante that we keep Israel healthy que a gente mantenha Israel saudável, because Israel is a part of God's plan porque Israel é parte do plano de Deus for the nations and para, Brazil. para as nações e para o Brasil. So God's order is important. Então a ordem, a organização de Deus é muito importante. Now we all know Então todos nós sabemos that God created the laws of physics, que Deus ele criou a lei da física, the law of gravity. a lei da gravidade. It works Funciona 100% of the time. 100% todas as vezes. God made the laws of physics Deus criou as leis da física. so that we can have order. Então Deus é um Deus de ordem. There's order in God's creation. Existe sempre ordem na criação de Deus. Also the laws of the Spirit. E também existem as leis We have espirituais. order. Existe ordem. The order, the kingdom of heaven is lawful and orderly. O reino de Deus, ele tem leis, ele tem ordem, organização. And so everything in the kingdom of heaven, the spiritual laws, are also just as
true. Então tudo no mundo espiritual tem leis exatamente como isso aqui, é verdade. Take this beautiful room, Veja esse lugar bonito, esse salão bonito. all the lights we have here, Todas as luzes que nós temos aqui, power in this building. poder entrando nesse prédio. I could go in the back room, Mas eu posso ir lá atrás move one little wire e mexer um fiozinho apenas, in the fuse box, e lá na caixa de eletricidade, and all the lights go out, e todas as luzes aqui vão se embora. and you'll be in total darkness Você vai ficar totalmente no escuro, because the circuitry is out of order, porque o circuito ali vai estar fora da ordem, because electricity flows in order. porque a eletricidade também flui dentro de uma ordem. And no matter how much power comes to the building, Então não importa quanto a eletricidade vem estar entrando no prédio, it won't go inside não vai entrar aqui, because something in the building is out of order. porque alguma coisa no prédio está fora da ordem. It's the same in the spirit. Da mesma forma no espírito. If a family is out of order, Se uma família está fora de ordem, the anointing doesn't flow. a unção não flui ali. When a congregation is out of order, Quando a congregação está fora da ordem, the anointing and purposes of God don't flow. os propósitos de Deus e a unção também não vão fluir ali. If the body of Messiah is not in biblical order, Se o corpo do Messias não está dentro da ordem, the power and purposes of God don't happen. o poder e os propósitos de Deus também não acontecem. So it's important that we be in God's order Então é muito importante que estejamos dentro do propósito da ordem de Deus, because God moves in order. porque Deus se move através da organização da ordem. Does that make sense? Você está entendendo? So it's very important that we have Israel in right order. Então é muito importante que tenhamos Israel no lugar certo. So tonight we're going to example a extremely important principle. Então, nessa noite nós vamos compartilhar princípios muito importantes. If you learn this principle, Se você compreender, aprender esses princípios, it will transform your life. vai transformar a sua vida. Individually, De forma individual, your business, seus your negócios, sua congregation, congregação and your nation. e a sua nação. It's called the principle of first fruit. Nós chamamos isso de os princípios dos primeiros frutos. Now, the principle of tithing Então, por exemplo, o princípio do dízimo, comes from the principle of first fruit. ele vem de dentro do princípio dos primeiros frutos. Now, tithing Dízimo is 10% of everything. é 10% de alguma coisa, 10% of our time, do nosso tempo, our gifts, dos nossos our dons, finances. finanças. That's tithing. Isso é dízimo. And you have to be able to measure it. Você precisa medir bem isso. But first fruit Mas primeiros frutos is 100% of something. é 100% de algo. So you need to know what that is. Você precisa saber o que é isso. And the secret to harvest E o segredo para a colheita has to do with what you do with first fruit. tem a ver o que você faz com os primeiros frutos. So we're going to examine this. Então nós vamos examinar isso. In the biblical calendar, Dentro do calendário bíblico, there's a time of the year existe um tempo no ano, called counting the Omer. uma época que chamamos de contagem do Homer. It starts with Passover Começa na Páscoa and it goes for 50 days e vai durante 50 dias to the holiday called Shavuot, or the Feast of Weeks. até uma festa que nós chamamos a festa das colheitas. You know it as Pentecost. Você sabe, chama-se de Pentecostes. Pentecost means 50. Se Pentecostes significa 50. Those 50 days, São 50 dias. it's the longest commandment in the Bible. É a maior ordenança, comando da Bíblia. And what God required of Israel E o que Deus exige de Israel is every year. é que todos os anos, By the way, this can be done all the time. de qualquer forma, isso pode ser feito em qualquer momento do ano. But God required of Israel Mas Deus, ele exige, pede a Israel to do this commandment every year for 50 days. para fazer isso, esse comando durante 50 dias todos os anos. And it's called counting the E Omer. nós chamamos isso da contagem do Homer. What is an Omer? O que é um Homer? Well, the Bible says, Bem, a Bíblia diz, Leviticus 23, Levíticos 23, it says that you shall count for yourself a Bíblia diz que você tem que contar isso por você mesmo. the first day after the Shabbat, which is Passover, O primeiro dia depois do sábado, que é a Páscoa, 7 Sabbaths and a day, 50 days. você tem que contar isso até completar 50 dias. And then you'll bring that special offering to the Lord. E aí você vai trazer uma oferta especial para o Senhor. It says the same thing Ele diz a mesma coisa in Exodus 23. em Êxodo 23, On the strength of 2 or 3 witnesses, let something be established. e diz que através de 2 ou 3 testemunhas tudo será estabelecido. It says the first of your first fruits you are to bring to the Lord. Ele disse: os seus primeiros frutos você vai ter que trazer para o Senhor. So this is important. Então isso é muito importante. And so the Lord required of Israel Então o Senhor requer de Israel
I want you to count your omer. Eu quero que você conte o seu homer. What is an omer? O que é um homer? An omer is a measure of wheat or barley or vegetables or produce. O homer é uma medida de trigo, ou de cevada, ou de vegetais, ou de algo. It's a certain size. É um certo tamanho. And what the agricultural Israelites used to do E que os agricultores de Israel normalmente faziam, to count the omer, na contagem do homer, they would go out in their fields eles iam lá nos seus campos, the first day after o Passover, primeiro dia logo após a Páscoa, and they would tag all of the buds. e eles marcavam então ali cada brotinho, Not all the crops, não toda a plantação, just the ones who were budding that first day. somente os brotinhos que nasciam no primeiro dia, And they would mark them. eles marcavam. And for the next 50 days, E agora durante os próximos 50 dias, they do three things. eles faziam três coisas. They would water, Eles iam regar, pull the weeds, tirar os matos and plow up the ground. e arar a terra. Now they still took care of all the rest of the agriculture, Sim, eles continuariam cuidando de toda a outra plantação, but they paid special attention mas eles tinham que ter uma atenção especial to these buds that they tagged. com esses brotinhos que estavam marcados. So the first thing they did every day Então a primeira coisa que eles faziam todos os dias, for 50 days, durante 50 dias, they watered them. ele regava. You may think that's nothing, Você pode pensar que isso é simples, but Israel is not Brazil. mas Israel não é como o Brasil. It has already stopped raining in March. Mais ou menos lá para março já parou de chover. It's not going to rain again until October. E não vai chover de novo até chegar em outubro. They're going to have to water all of these buds. E eles tinham que regar todos esses brotinhos. Where's the water? Aonde estava a água? Maybe a mile away. Talvez 1 quilômetro de Maybe, distância. where's the well? Maybe on the other side of the mountain. Aonde está a fonte? Onde está a fonte? Talvez do outro lado da montanha. So every day, Então todo dia, for 50 days, 50 dias, they'd walk and get water eles tinham que andar para pegar água. with buckets on both shoulders. Eles tinham que pegar os baldes e colocar nos ombros. And they water every bud, E regar cada broto, every day. todo dia. Then they have to pull the weeds Então depois eles tinham que tirar os matos, every day. todo dia. Pull out the weeds. Tirar as ortigas, Get on their knees. dobrar os joelhos, Pull out every weed tirar todo o mato, so the weed won't choke the plant. para que as ortigas não sufocassem a planta. Because in 50 days they had to give it to the Lord. Porque depois de 50 dias eles teriam que apresentar isso ao Senhor. Then every day, Então todo dia, for 50 days, durante 50 dias, they would plow up the ground eles tinham que regar a terra, so the roots will go down. para que as raízes pudessem ir The profundo, water would go in. a água pudesse afundar. 50 days. 50 dias. And at the end of the 50 E days, depois de 50 dias, they would gather all the first fruit eles juntavam então todos os primeiros and frutos bring it to the temple e levavam para o templo and give it to the Lord. e dava para o Senhor. Because the Lord said, Porque o Senhor disse: you bring me first fruits vocês vão me trazer os primeiros frutos and I will bring you a harvest. e eu vou trazer a grande colheita. You bring first fruits Vocês vão trazer os primeiros frutos and I will bring you a harvest. e eu vou trazer a grande colheita. Now, who is Lord of the harvest? Então quem é o Senhor da colheita? Who is Lord of the harvest? Quem é o Senhor da colheita? The Lord. O Senhor. Amen. He is Lord Amém. of the harvest. Ele é o Senhor da But colheita. let me ask you another question. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Who is Lord of the first fruit? Quem é o Senhor dos primeiros frutos? God. No. Não. Israel was. Israel era. Israel had to water. Israel que regava. Israel had to pull the weeds. Israel que tirava os matos. Israel had to plow up the ground. Israel que arava a terra. You see, God didn't work for Israel, God worked with Israel. Veja, Deus não trabalhava para Israel, Deus trabalhava com Israel. God does not work for us, He works with us. Deus não trabalha para nós, Deus trabalha conosco. God is always, if my people, Deus está sempre com o seu povo. if you do this, I'll do that. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. If you do what I ask you, I'll do what I promise. Se você faz aquilo que eu te peço, eu farei aquilo que eu estou prometendo. The Lord said to Israel, you bring me first fruits, I'll bring you the harvest. O Senhor estava dizendo: vocês vão me trazer o primeiro fruto e eu vou trazer então a colheita. It's a team effort. É um trabalho de time, de equipe. It's a secret. Isso é um segredo. So Israel was Lord of the harvest. Então I mean, Israel Lord of the first fruit. Israel era o Senhor dos primeiros da colheita e Deus dos primeiros frutos. So what Israel did with the first fruit Então o que Israel fizesse com os primeiros frutos will determine what God did with the harvest. ia determinar o que Deus ia fazer com a colheita. Now, I want to carry this principle further. Então eu quero levar esse princípio um pouco mais além, Because if you learn this, porque se você compreender isso, it will transform your ability to have harvest in your life, vai, in your ministry, vai and in your work.
transformar a sua capacidade de trazer a colheita para a sua vida, para o seu ministério. This is a heavenly principle. Isso aqui é um princípio que vem do céu. Did you know that Yeshua is Jesus? We know that, right? Você sabia que Yeshua, quando eu falo Yeshua, eu estou falando de Jesus, você sabe disso. Yeshua counted his omer. Você sabia que Yeshua também contou o seu homer? How did he do that? Como é que ele fez isso? He counted his first fruit. Ele contou os seus primeiros frutos. He was crucified. Ele foi crucificado. He was buried. Ele foi sepultado. On the third day of counting the omer, he rose from the dead. E no terceiro dia ele então ressuscita. And what was the first thing he did? E qual foi a primeira coisa que ele fez? He went straight to his first fruit, Ele foi diretamente aos seus primeiros frutos, his disciples, os seus discípulos. and he began to count his omer. E ele começou então a contar o seu homer. For the next 37 days, E agora durante os próximos 37 dias que viriam, he watered every one of them with prayer. ele foi regando cada um deles com oração. He prayed for Peter, he Ele orou prayed for por John. Pedro, por João. He prayed that they would be delivered from the enemy. Ele orou para que os discípulos fossem livres dos demônios. Every day he covered each one with prayer. Todo dia ele foi cobrindo cada um deles com oração. Then he began to pull the weeds Então ele começou então a tirar as ortigas every day. todo dia. What are weeds? Que tipo de ortiga? Character problems. Problema de caráter. Peter, Pedro, do you love me? você me ama? Of course, Lord. É claro, Senhor. Peter, Pedro, do you love me? você me ama? Oh, yes, Lord. Ah, é claro, Senhor. Peter, Pedro, do you love me? você me ama? Lord, you know I do. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Then feed my sheep. Então alimenta as minhas ovelhas. He pulled out the weeds of fear. Ele tirava então as ortigas do medo. Then one disciple said, oh, I want to be on his right side. Então o discípulo dizia: eu quero estar do lado direito seu. Oh, I want to be on his left side. Eu quero estar do seu lado esquerdo. He pulled out the weeds of personal ambition. Ele foi tirando então as ortigas da Pride. ambição pessoal, do orgulho. One disciple says, if I can't put my finger in his side, I'm not believing. O discípulo disse assim: se eu não colocar a minha mão aí do lado, eu não vou crer. He pulled out the weeds of unbelief, Ele tirou a semente da falta de crer, doubt, dúvida, all the character problems. todo tipo de problema de caráter. Every day, Todo dia he watered them with prayer. ele foi regando o Pulled coração, out the weeds of bad character. tirando as ortigas do caráter ruim. Then he plowed up the ground. E ele foi então arando o chão. He told everyone, Ele disse para cada um: put your past behind you coloca o passado de vocês para trás de vocês and run to the mark in front of you. e vai para o alvo que está lá na frente. And 10 days before Pentecost, E 10 dias antes então do Pentecostes, 10 days before Shavuot, the Feast of Weeks, 10 dias antes então de Shavuot, que é a festa da colheita, Yeshua ascended into heaven. Yeshua então vai subindo aos céus. And on the day of Pentecost, E então no dia de Pentecostes, he took his first fruit ele então junta os seus primeiros frutos. and he presented it to the Father. E ele apresenta aquilo ao Pai. And the Father poured out an anointing E aí o Pai então derrama de uma unção on the disciples. sobre os discípulos. And that's when the gospel began. E foi ali que começou o evangelho. That's when the harvest began. Foi ali que começa então a colheita. Because Yeshua was Lord of his first fruit. Porque Yeshua foi Senhor dos seus primeiros frutos. He counted his omer. Ele foi contando o seu homer. He watered them. Ele foi He regando. pulled the weeds. Ele foi tirando os He matos. plowed up the ground. Ele foi arando a He terra. gave them a destiny. Ele deu He destino gave para them a eles. purpose. Ele deu propósito. And he presented them to the Father. E ele então apresenta para o Pai. And the anointing transformed them. E a unção então foi transformando-os. Peter, before Pedro de antes Pentecost, was a Pentecostes fearful man. era um homem temeroso. After Pentecost, Depois de Pentecostes, the world feared Peter. era o mundo que, teria medo de Pedro. Because the Lord of the harvest poured his anointing Porque upon him. o Senhor da colheita derramou do seu espírito sobre ele. If Yeshua had not counted his omer, Se Jesus não tivesse contado o seu homer, I don't know when the gospel eu would have não begun. sei quando é que o evangelho teria iniciado. But because he counted his omer, Mas porque ele contou o seu homer, the gospel is still going throughout the world. o evangelho continua indo em todo o mundo. Do you understand the principle? Você está entendendo esses princípios? God is Lord of the harvest, O Senhor é o Senhor da colheita, but we are Lord of the first fruit. mas nós somos o Senhor dos primeiros frutos. What we do with the first fruit O que fazemos com os primeiros frutos will determine what God does with the harvest. vai determinar o que Deus vai fazer com a colheita. Now I want to make this even more personal. Então eu quero trazer isso de uma forma mais pessoal ainda para você. I want us to get this principle, Eu quero que entendamos esse princípio, because if you own this, porque se a gente receber isso, you own harvest. você vai ter uma colheita. But God's kingdom is orderly. O reino de Deus, ele é organizado. Did you know you can count your personal omer? Você sabia que você também pode contar o seu homer pessoal?
You can do that. Você pode isso. You can count your personal omer. Você pode contar o seu próprio omer. How do you do that? Como é que você faz isso? Well, every year Então, todo ano, we celebrate Passover. nós celebramos a Páscoa. By the way, you can do this every day. De qualquer maneira, você pode fazer isso todo dia. You don't have to wait to Passover. Você não tem que esperar até a Páscoa. You can count your omer every day. Você pode contar o seu omer todo dia. You can pull out the weeds in your life every Você day. pode tirar as ortigas da sua vida todo You can dia. pray over your gifts every day. Você pode orar todos os dias. But God gives us one time a year, 50 days to work on this, Mas to Deus- remind us. Mas Deus nos dá um período de 50 dias específico no ano para nos lembrar. Every year at Passover, Todos os anos na Páscoa, we celebrate a great deliverance. nós celebramos a grande libertação. Deliverance from the land of bondage. A libertação da terra da amarra, da escravidão. In Israel, we celebrate deliverance from physical Egypt, Quando Israel celebra então a libertação do Egito físico, and we as a Messianic Jewish community nós dentro da comunidade messiânica judaica, celebrate the exodus and deliverance from spiritual Egypt. nós celebramos a libertação do Egito espiritual que nós estávamos. So you can, the very next day after you celebrate that great salvation, Então, você pode no outro dia, depois que você celebra essa grande salvação, if you want to count your personal omer, você pode fazer isso contando o seu you omer. go into the fields of your heart Você vai nos campos do seu coração and you tag the buds, e você vai marcar os brotos, the first things that are blossoming. as primeiras coisas que estão ali. What are buds? Que tipo de brotos? Those are the gifts that God gave you in your mother's womb. Aqueles dons que Deus já te deu lá no ventre da sua mãe. The Bible says the gifts and calling of God are without repentance. A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. King David in Psalm 139, O rei Davi no Salmo 139, we also see in the book of Jeremiah and the book of Isaiah, você também pode ver isso no livro de Isaías, no livro de Jeremias, verify that God meets each and every one of us in our mother's womb. ratifica que Deus se encontrou com cada um de nós ainda no ventre da nossa mãe. In Psalm 139 verses 13 through 16, Então, Salmo 139, versículo 13 ao 16, King David said, "You met me in my mother's womb, Davi disse: você me encontrou no ventre da minha mãe, and you gave me all the gifts I need to fulfill my e destiny." o Senhor me deu todos os dons que eu preciso para cumprir o meu destino. And you did a wonderful job. E o Senhor fez um grande trabalho. You made me fantastic. Você me fez de uma forma fantástica. You didn't make an old jalopy. Você não me fez um carro velho. You made a BMW. Você fez uma BMW, You made a Ferrari. uma Ferrari. He made you awesome. Deus fez você maravilhoso. You are Você não é not an accident. um acidente. You were born with purpose. Você nasceu com propósito. God knew you in your mother's womb, Deus te encontrou no ventre da sua mãe. and He did an awesome job E with Deus fez um trabalho maravilhoso. you. He gave you every gift you need to accomplish your destiny. Deus te deu todos os dons que você precisa para alcançar o seu destino. You are not an accident. Você não é um acidente. God knew what nation you would be Deus born sabia qual a nação que você to. He nasceria, knew what nationality, a what nacionalidade, gender you would be. o projeto que você He seria. knew what you would look like. Deus sabia como você iria aparentar. And He said, I can work with that. E Deus olhou e disse assim: eu posso trabalhar com isso. You are awesome in God. Você é maravilhoso em Deus. Nobody can take your destiny from you but God and you. Ninguém pode roubar o seu destino de você, a não ser você mesmo ou Deus. Tirar. God won't, Deus não vai fazer isso. and you shouldn't, E você também não deveria, because you're awesome in God. porque você é maravilhoso em Deus. You have a purpose. Você tem um propósito. God is the Lord of harvest in your life, O Senhor é o Senhor da colheita na sua vida, but you're the Lord of your first fruit. mas você é o Senhor dos seus primeiros frutos. What you do with God has given you O que você faz com aquilo que Deus te dá will determine what God will do with the rest. vai determinar o que Deus vai fazer com o restante. So how do you count your own? Então, como é que você conta o seu omer? You go into the fields of your heart, Você vai nos campos do seu coração and you tag all those gifts that God gave you in the form of little buds. e você vai contar cada um desses dons que Deus te deu em forma ainda de pequenos brotinhos. You have to develop them. É você que tem que desenvolvê-los. What if you don't know what they are? E se você não souber que dons são esses, Well, you pray and ask God. então você tem que orar e perguntar a Deus. Well, what if you don't get an answer? Mas o que acontece se você não tiver a resposta? Then you go to Knee University. Então você vai para a universidade chamada Joelhos. Anybody been to Knee University? Você já foi nessa universidade? One knee, Um two joelho, knees. 2 joelhos. Say, oh God, I want to E know, você diz: oh Deus, eu quero saber, because I want to do something. porque eu quero fazer algo. God will answer. Deus vai responder.
He will give you opportunities. Ele vai te dar oportunidades. All of a sudden, you'll have an opportunity to bless somebody else. De repente, você vai ter uma oportunidade para abençoar alguém. By the way, the gifts God has given you, they're not for you. De qualquer maneira, eu quero que você saiba que o dom que Deus te deu não é somente para você, They're for everybody else. é para todo mundo. He's given you gifts Ele so te- you can bring the kingdom of heaven to everybody around Ele you. te deu esse dom para que você possa trazer o reino de Deus para qualquer pessoa que esteja à sua volta. Each one of you has such a unique gift, nobody can give it like you. Cada um de nós tem um dom especial e ninguém pode ter esse dom exatamente como você tem, esse dom que te foi dado. Nobody can give your gift to somebody else better than you. Ninguém pode usar esse dom, o dom que foi te dado, melhor do que você mesmo. So for the next 50 days, Então agora durante 50 dias, you water it in prayer. você vai regando com água. Say, Lord, give me an Você opportunity vai dizer, Deus me dá oportunidade. that I can bring your kingdom to somebody. Eu posso trazer o teu reino para alguém. I can develop this gift you've Eu given posso me. desenvolver esses dons que o Senhor me deu. I can turn this little bud Eu posso pegar esse pequeno broto, into a flower uma pequena flor, e transformar em uma fruit. flor e depois um fruto. that it can touch somebody else E eu posso tocar alguém every day. todo dia, Water it. regando. Then the second thing, Então a segunda coisa, you need to pull the weeds out of your você life. precisa tirar as ortigas da sua vida. What are weeds? Que tipo de ortigas? Bad character. Um caráter ruim. Nothing will keep you from your destiny Nada vai tirar você do seu destino more mais than bad character. do que um caráter ruim. It is not enough to be gifted. Não é o suficiente você ter dons. You need to have character. Você tem que ter caráter. You need to pull out those weeds. Você tem que tirar essas ortigas. Weeds of unforgiveness. Você tem que desenvolver o perdão. We all get hurt, Todos nós nos machucamos. but God forgives us of everything. Mas Deus já nos perdoou também de tudo. Pull out the weed of unforgiveness. Vai tirando essa semente ruim da falta de perdão. Be generous with our forgiveness. Seja generoso na questão do perdoar. Pull out the weed of fear Tira a ortiga do medo every day. todo dia. Pulling that weed out. Vai tirando essas Pull out ortigas. the weed of revenge, Vai tirando a ortiga da vingança, lack of integrity. da falta de integridade. Anything that's not of God. Qualquer coisa que não é de Deus, Every day. todo dia. If you can just pull out 1 or 2 weeds every day Se você conseguir tirar uma outra ortiga, um mato ruim todo dia, for 50 days, durante 50 dias, it'll transform your character. vai transformar o seu caráter. Water it with prayer. Vai regando o coração. Reach out and touch those around you. Vai começando agora a tocar e abençoar as pessoas que estão à sua volta. Then plow up the ground in your life. Vai furando a terra da tua vida. Put your past behind you. Coloca o teu passado para trás de você. God has forgiven you. Deus já te perdoou. Forgive yourself. Perdoe a você mesmo. Accept God's forgiveness Deus já nos perdoou. and go to the mark. E agora vai para o alvo. And at the end of the 50 days, Então depois de 50 dias, you take you você pega você mesmo. and you say, "Here, God, this is me." E você diz, aqui Senhor, eis-me aqui, esse It sou may eu. not look like much. Talvez que não esteja muito bonito ainda. You know, when Israel brought the first fruit, Você sabia que quando Israel trazia os primeiros frutos, it never went to market. aquilo nunca ia ser comercializado no mercado. It didn't look good enough to go to the market. Certamente não parecia ser bonito para ser levado ao mercado. It was given to God. Era algo que levava para Deus. It wasn't that God wanted the first fruit. Não é que Deus queria só os primeiros frutos. He wanted 50 days of effort and commitment. Deus queria eram os 50 dias de esforço, de He said, if compromisso. you make that commitment, I'll make a difference. Deus está dizendo, olha, você vai se comprometer nisso e eu vou trazer para você. So we present our 50 days of effort. Então eles apresentavam os 50 dias de esforço. This is me, God. Esse aqui sou eu, Senhor. This is me. Esse sou eu. He will anoint it. Ele vai ungir He isso. will take your first fruit Ele vai tomar os seus primeiros frutos. and he will turn it E ele, into a harvest. e ele vai mudar isso para uma grande colheita. You will become a fruitful field Você será um campo frutífero. because you are Lord of your first Porque fruit. você é senhor dos seus primeiros You frutos. took responsibility for Você your vai first tomar responsabilidade sobre os seus frutos. fruit. And God will take responsibility for your harvest. E Deus terá a responsabilidade da colheita. Because I want to tell you something. O que eu quero te dizer é algo. You are awesome. Você é maravilhoso. There's some of you today are doubting if you have value. Talvez alguns aqui duvidam que você tenha valores. All of heaven says Mas todo o céu diz to each and every one of you, para cada um de vocês: you're awesome. você é maravilhoso. Just count your omer. Simplesmente comece a contar o seu homer. You be Lord of your first fruit. Seja o senhor dos seus primeiros frutos. And
God will be Lord of your E harvest. Deus vai ser o Senhor da tua And colheita. you'll be a fruitful field. Você vai ser um campo tão frutífero. Do you understand that principle? Você está compreendendo, recebendo esse princípio? The heart of the Father wants you to know this. Own this. O coração de Deus quer tanto que você possua isso, que você entenda isso. Now, did you know in the body of the Messiah, Você sabia que no corpo do there's Messias also first fruits? existem também primeiros frutos maravilhosos? You always have to identify it. Sempre você tem que identificá-los. So let me ask you a question. Então deixa eu te fazer uma pergunta. In the body of the believers, No corpo dos crentes, who's responsible for the first fruit? quem é o responsável pelos primeiros frutos? God. The body. O corpo. The body of believers are responsible for the first fruit in the body. O corpo dos crentes é que tem a responsabilidade pelos primeiros frutos do corpo. God is the Lord of the harvest, Deus é o Senhor da colheita. but the believers in the body are Lord of the first fruit. Mas os crentes do corpo é que são responsáveis pelos primeiros frutos. It's the same principle. É o mesmo princípio. What the body does with the first fruit in the body O que o corpo faz com os primeiros frutos do corpo will determine what God does with the harvest in the vai body. determinar o que Deus vai fazer com a colheita do corpo. Nothing has changed. Nunca nada muda. God wants us to understand this. Deus quer que entendamos isso. The Bible says, A Bíblia então diz, speaking of Israel in Exodus 4:22, falando acerca de Israel em Atos, no capítulo 4, versículo 22, Israel is my firstborn. Israel é o meu primogênito. Israel is the first fruit of the body. Israel é o primeiro fruto do corpo. God made all the covenants with Israel from Abraham. Deus, ele fez todas as alianças para Israel através de Abraão. The Abrahamic covenant, A aliança abraânica, the promise to all the nations will be blessed. as promessas de que todas as nações seriam abençoadas. The Mosaic covenant, all the legal and moral principles of the world come from that covenant. Todos os princípios do mundo, princípios legais, são baseados nas leis mosaicas. The new covenant that was given to the house of Israel and the house of Judah. A nova aliança foi dada à casa de Israel e à casa de Judá. And Israel brought it to the E nations. Israel trouxe então para as nações. Israel is the first fruit of the body. Israel é o primeiro fruto de todo o corpo. And what the body does to Israel would determine what God does in the harvest of the body. E aquilo que o corpo faz com relação a Israel vai determinar o que Deus vai fazer com relação a todo o corpo. Do you remember it's the same principle? Lembre-se, é o mesmo princípio. It's not about Israel. Não é apenas sobre Israel. It's about God's way of doing things. Significa as coisas que Deus faz. The Bible says, Então a Bíblia diz, Zechariah 3:2 Zacarias says, 3:2, Israel I've chosen. Israel eu escolhi. Isaiah 44, Israel I've chosen. Israel 44, eu escolhi Israel. Isaiah 41, Israel I've chosen. Israel 41, eu escolhi Israel. Jeremiah 31, Israel is my firstborn, Ephraim. Jeremias 31:9 diz, Israel eu escolhi, Efraim. God chose Israel not because of Israel, Deus escolheu Israel não apenas por causa de Israel, but because of what he wants to do with the nation. mas por causa do propósito do que ele quer fazer com as nações. But what he wants to do with the nations, there's a responsibility for the nations. Mas aquilo que nós fazemos com as nações é a nossa responsabilidade para com as nações. What the nations do with the first fruit will determine what God does with the nations. E o que as nações faz com relação aos primeiros frutos vai determinar o que Deus vai fazer com relação Are the nations going to count their às omer? nações. Todas as nações precisam contar o seu momento. Are the nations going to water, Todas as nações precisam regar, pull the weeds, tirar os matos, plow up the ground? arar a terra, Made a commitment to the first fruit. ser comprometida com os primeiros frutos. Are the nations going to do everything they can to present the first fruit of the body to God? Todas as nações precisam ter essa responsabilidade de poder apresentar os primeiros frutos do corpo ao Senhor. I want to show an example Então eu quero te mostrar um exemplo. of the principle of the first fruit at work. Como é que funcionam os princípios do primeiro fruto? You know, you asked the question Talvez você faça a pergunta about Paul. sobre Paulo. He was a rabbi Ele era um rabino of the tribe of Benjamin. da tribo de Benjamim. He sat in the high Supreme Court, Ele participava da Suprema Corte. the Sanhedrin. Ele era do Sinédrio. He knew the law, Ele conhecia a lei. Jew of Jews. Ele era judeu de judeus. He knew exactly Ele sabia exatamente how to preach to Jews, como pregar para os judeus, explain salvation to the Jews. explicar salvação para os judeus. So God sends him to the Gentiles. Mas Deus enviou ele para os gentios. Then Peter was a fisherman. Agora Pedro, que era um pescador,
He knew nothing about the law. não sabia quase nada sobre a lei. And God sent him to the Jews. Deus enviou ele para os judeus. Why would God do that? Como é que Deus faz isso? The reason A razão is because Paul understood the principle of first fruit. é porque Paulo compreendeu o princípio dos primeiros frutos. It was like the story that Anderson spoke a little earlier about Reinhard Bonnke. É mais ou menos como a história que Anderson falou nesse instante sobre Reinhard Bunker. He would not forget God's heart Ele não se esqueceu do coração de Deus for Israel para com Israel, when he preached the gospel. quando ele pregava o evangelho. Romans 9 says this. Romanos 9 diz assim, 9 verses 1 through 5. 9 do versículo 1 ao versículo 5. I tell you the truth in the Messiah. Eu te falo a verdade pelo Messias. Paul says this. I'm not lying. Paulo está dizendo isso, eu não estou mentindo. My conscience bears witness A minha consciência é testemunha in the Holy Spirit. no Espírito Santo. He said, I would wish that I were cursed for the sake of my brethren. Ele disse, eu estou disposto a me amaldiçoar pelo amor dos meus irmãos. He basically said, I'd give up my salvation so that Israel would be saved. Basicamente ele estava dizendo, eu estou disposto a abrir a mão da minha salvação para que Israel possa ser salvo. Because there is the service of God. Porque ele era um servo de Deus. The promises, As promessas. where the Messiah came from. Ele sabia das promessas de onde veio o where he's coming Messias, de onde estava o Messias. He said he would give up his salvation. Ele disse, eu estou disposto a abrir mão da salvação. But he was called to the Gentiles. Mas ele foi chamado para os gentios. Did you know that everywhere Paul went, Você sabia que todo lugar que Paulo ia, you see it through the book of Acts, você vê isso no livro de Atos, in 13, 14, 17, 19, no capítulo 13, 14, 17, everywhere, every nation he went to, cada nação que Paulo ia, before he would speak to the Gentiles, antes que ele falasse para os gentios, he would go 1 year, 2 years to the synagogue ele gastava 1 ano, 2 anos na sinagoga, and preach to the Jews, pregando para os judeus, because he knew his responsibility to the first fruit. porque ele sabia, conhecia a sua responsabilidade com relação aos primeiros He would frutos. water, he Ele would pull the regava, weeds, ele tirava os matos, he would plow up the ground, ele preach the arava gospel. a terra, He would do whatever he could to get the Jews born again. ele fazia tudo aquilo que ele podia para que os judeus pudessem nascer de novo. Then he went to the nations. Aí então ele ia para as nações. He didn't change his call. Ele não mudava o seu chamado. He enriched his call Na verdade, ele estava enriquecendo o seu chamado. by being responsible and Lord of the first fruit. Porque ele tinha responsabilidade pelos primeiros frutos. And no one has impacted the nations more than Paul. E ninguém impactou tanto as nações como Paulo. No one has touched the nations, Ninguém- even to this day, more than Paul. Ninguém nunca tocou as nações, até mesmo nesses dias como Paulo. Because he understood the principle of first fruit in God's order. Porque ele compreendeu o princípio dos primeiros frutos dentro da ordem de Deus. Romans Roman- 1:16 says, Romanos 1,16 diz, Paul says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God to salvation to all who believe. ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todos aqueles que creem. But that was 2,000 years ago. Mas isso foi 2000 anos atrás. Is that true today? Isso funciona hoje? Is that still true today? É verdade hoje isso? It goes on to say, for everyone who believes, to the Jew first and to the Greek. Ele diz assim, para todo aquele que crê, primeiramente o judeu, mas também para o grego. It didn't say to the Jew first and to the Greek. Ele não disse assim, para o judeu primeiro e então para o grego. No, it said to the Jew first and to the Greek. Ele disse para o judeu primeiro, mas para o grego. But biblical order. Mas uma ordem bíblica aqui. Israel has to be in their right spiritual place first in order for God to do what he wants to do to everybody else. Israel precisa estar primeiramente no seu devido lugar para que depois Deus faça aquilo que Deus quer fazer para os outros. Because God's kingdom is orderly. Porque o reino de Deus é God's organizado. plan is orderly. Os planos de Deus são organizados. He has plan A, Deus tem sempre um plano no A, plan B. nunca um plano B. Romans 11:11. Romanos 11:11. It says, I say then, Eu disse isso. have they, speaking of Israel, stumbled that they should Ele just está fall? falando de Israel, tropeçaram para que caíssem. He said, certainly not. Ele disse certamente But não, through the fall of Israel, mas através da queda deles, to provoke them to jealousy, salvation came to the Gentiles. para provocar ciúme, veio então salvação aos gentios. Let me tell you a true story. Deixa eu te contar uma história verdadeira. I have 2 children, Eu tenho 2 filhos, my son Ayal o meu filho Ayal and my daughter Shani. e a minha filha Shani. And when Ayal was 5 Então quando o Ayal tinha 5 anos and Shani was 3, e ela tinha 3, one day I said to Ayal, dia eu disse para Ayal, Ayal, do you want to go to the store with Abba, Papa? eu disse, Ayal, você gostaria de ir para uma loja com o papai? And he was in a bad mood. Mas ele estava tão de mau humor. And he said, I don't want to go.
Ele disse, eu não quero ir. So I said, okay. Eu disse, tudo bem. So I called my daughter, Shani. Então eu chamei a minha filha Shani. I said, Shani, would you like to go to the store with Abba? E ele disse, Shani, você gostaria de ir de uma loja com o She papai? said, yes, Abba. E ela disse, sim, papai. And in Ayal's hearing, Mas a Uau estava ouvindo. I said, by the way, it's an ice cream store. E eu disse, de qualquer jeito, essa loja é uma sorveteria. But Ayal was caught in his pride. I don't care. Mas o meu filho estava tão preso no seu orgulho que ele disse assim, eu nem me importo disso. But Shani loved her elder brother. Mas a Shani amava o seu irmão mais velho. She said, but Ayal, you love ice cream. E ela disse, Ayal, mas você ama sorvete. I don't care. He was caught up in his pride. I don't want to go. Eu não quero nem saber, eu não quero ir. But it's going to be real good. Mas será tão legal. At this time, he was a total prisoner to his pride. Então, naquele momento, ele estava totalmente preso ali no seu orgulho. So I was ready to go with my daughter. Então, já estava pronto para ir com minha filha. I loved my son. Eu amo meu filho. I didn't leave him. Eu não ia deixar ele, não queria He left deixar me. ele. Mas foi ele que me deixou. So I was going to go with my daughter. Então, já estava indo com a minha filha. But my daughter, 3 years old, Mas a minha filha, 3 anos, loved her elder brother. amava o seu irmão mais velho. So at 3 years old, she said, 3 Ayal, Ela disse, Ayal, I bet if you tell Abba you're sorry, he'll let you go. ela disse, Ayal, eu aposto que se você pedir perdão ao papai, ele vai deixar você ir. Well, about 1 minute later, I had a tug on my pants. E aí 1 minuto depois eu vi aquele dedinho na minha calça. And I looked down, E eu olhei para baixo and there was Ayal. e era Uau. Abba, I'm sorry, can I go? Papai, desculpa, eu posso ir também? And I said, sure, son, I forgive you. And we all went and got E blessed. eu disse, claro, filho, eu perdoo você. E todo mundo entrou na bênção ali. You see, I went to Ayal, and he said, no. Eu fui para Ayal e ele disse não. So I went to Shani, she said, yes. E eu fui para Shani e ela disse sim. But she loved her elder brother. Mas ela amava o seu irmão mais velho. And she provoked him to jealousy. E ela então provocou ciúme nele. And we all went. E agora todo mundo foi. You see, Israel brought the gospel, Você veja, Israel To the ele nations. trouxe o evangelho para as nações. but then fell away. Mas depois se afastou. So God raised up the gospel to the nations. Então Deus espalha o evangelho para as nações. And the nations took their ice cream E as nações então pegam sorvete and went home. e levam para casa. Where was the provoking to jealousy? E isso foi provocando o ciúme. You see, did Israel, stumble that they should fall? Em vez de provocar o ciúme, Israel tropeçou para que caísse? Certainly not. Certamente não. But through their fall, Mas através da sua the queda, gospel was raised up in the nations. o evangelho então se levantou para as So nações. the nations will provoke Israel to jealousy to bring Israel back into biblical order. Para que as nações pudessem provocar ciúme a Israel, para trazer Israel de volta para dentro da ordem. So God can do with the nations what he wants to. Para que Deus possa fazer com as nações aquilo que Ele tenta fazer. Bring salvation to the nations. Trazer salvação para as nações. But things need to be in order. Mas as coisas precisam estar em ordem. So if their fall Então caíram. was riches for the world, Olha, se a sua queda trouxe what's riquezas. going to happen when they're restored into God's order? Se a sua queda trouxe riquezas para o mundo, quanto mais será quando Deus restaurar a ordem? When Israel's in right spiritual order, Quando Israel estiver dentro do propósito certo God's espiritual, anointing on the nations will Deus be vai greater. ungir as nações. One other example. Outro exemplo, So you see what the body does with the first fruit, você Israel, vê o que o corpo faz com os primeiros frutos, que é Israel, will release and show what God will do to the nations. vai liberar e vai mostrar aquilo que Deus quer fazer com as nações. How Brazil treats Israel Como o Brasil trata com Israel, will influence how God treats Brazil. vai influenciar como é que Deus vai tratar o Brasil. What the body in Brazil does, O que o corpo do Brasil faz, or America, ou americanos, or any other country, ou qualquer outro país, will determine what God does with the harvest in the body. vai representar como é que Deus vai trazer a colheita para aquele corpo. This includes us individually. Isso também inclui a nós de forma individual. Another example. Outro exemplo, We have 2 more scriptures and we'll finish. eu tenho mais 2 textos aqui e a gente finaliza. In Joel 2:28. Joel 2:28. Remember the scripture that says, and it will come to pass afterward, I'll pour out my spirit upon all flesh. Você lembra daquele texto que diz assim: depois dessas coisas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. I pray that. How many people pray Eu that? já orei muito isso. Quem aqui já orou isso? I pray it.
Eu orei. But remember what it says. It said, it shall come to pass afterwards. Mas lembre-se do que está escrito aqui. Acontecerá depois dessas coisas. After what? Depois de quê? You just have to go back 5 verses. Você deve então voltar uns 5 versículos. And it clearly talks about the physical and spiritual restoration of the nation of Israel. E claramente esses versículos estarão falando sobre a restauração física e espiritual de Israel. It says he'll give Israel the early rain, the latter rain. Está dizendo que Deus vai trazer para Israel a chuva temporã, a chuva tardia, New oil, new wine. novo espírito, novo vinho, novo They'll be- óleo. As a nation, they'll praise the name of the Lord. As nações irão louvar ao Senhor. They'll be restored, Restauração. never be put to shame again. Nunca mais Israel será colocado na God vergonha will be outra in the midst of vez. Israel. Deus vai trazer para Israel. And after that, God will pour out his spirit Então upon all flesh. depois disso é que Deus vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. So we need to get Israel in the right place. Então a gente precisa colocar Israel no lugar certo. The only people who can do that O único povo que pode fazer is isso the body of believers, é the church. o corpo dos crentes, é a igreja. No one else has the power. Ninguém pode conseguir fazer No isso. one else has the anointing. Ninguém tem mais a unção a não ser nós. If the church doesn't do it, it'll never get done. Se a igreja não fizer, nunca isso vai acontecer. Only the body can count the omer. Only nós podemos contar o nosso homer. Only the body of believers can be Lord of the first fruits. Somente o corpo cristão, o corpo da igreja pode ser fiel aos primeiros The world frutos. can't do it. O mundo não pode fazer. The anointing's on the body. A unção está no corpo, está em nós. And here's our last scripture. Agora estão no meu último texto. You know, I prayed to the Lord. Eu orei ao Senhor. I said, Lord, give me a scripture that I can speak to the nations. Eu disse, Senhor, me dá um texto para que eu possa falar às nações. Have you ever asked the Lord for a word? Você alguma vez na vida pediu a Deus uma palavra? And then he gives you the word. E Ele te deu uma palavra. And then you read it. E aí você leu. And then you say, Aí você disse, give me another one. ah, Senhor, me dá uma outra. This doesn't work for me today. Parece que essa palavra não está funcionando para mim hoje. God, you know my character. Deus conhece, tu sabes o meu caráter, Senhor. It's not appropriate today. Essa palavra não está apropriada, não. So I got this word, Então eu recebi essa palavra, Isaiah 49, Isaías 49, verses 22 to 23. versículo 22 e 23. I didn't like it. Eu não gostei. I read it, I began to read it, and it Eu- sounded okay Eu comecei lendo no início, estava parecendo legal, in the beginning. no começo. But as I read it, Mas na medida que eu fui lendo, I started not liking it. eu comecei a não gostar. It says, thus says the Lord, I gave an oath to the nations. Porque diz assim diz o Senhor, eis que levantarei a minha mão para as nações, And I set up my standard for the people. e eu vou colocar o meu estandarte sobre o povo. And it says, they shall bring your sons, Israel, in their arms, and your daughters will be carried on their shoulders. Ele diz assim, então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os teus ombros. Not bad. Até aqui tudo bem, não está But then I ruim. continue to read. Mas eu continuei lendo. It says, kings will be your foster fathers, Ele disse, os reis serão os teus os pais de criação, queens your nursing mothers, as rainhas serão as tuas cuidadoras, and they'll bow down to you with their faces to the earth E and eles- lick up the dust of your feet. e eles inclinarão o rosto em terra e lavarão o pó dos teus pés. I said, God, don't ask me to say Eu that. disse, Deus não me pede para falar isso não. I'm going to get stoned. Eu vou ser apedrejado. So I began, you know what I did? I began to fast and pray. Então sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar e jejuar. Seriously, fasting and praying. Sério, eu comecei a orar e jejuar. Oh God, give me another word. Oh, Deus me dá uma outra palavra. And you know what E happened? sabe o que aconteceu? Nothing. Nada. My fasting and praying was only a diet. A minha oração e o meu jejum se tornou como um regime. He didn't give me another word, Ele não me deu uma outra palavra, but he reminded me mas ele of lembrou-me what happened when my son was 6 months old. o que aconteceu quando meu filho tinha 6 meses de idade. We were getting ready to go to a meeting. Eu estava me aprontando para ir para uma reunião, um culto. I was ready. Eu estava pronto. My wife was not. A minha esposa não. It's always that way. Sempre é desse jeito. But she's more beautiful, so it's Mas okay. ela veio mais bonita, então estava tudo certo. So she said, Ari, would you change the baby's diaper? E ela disse assim, Ari, você pode mudar a fralda do bebê? And of course, I have the last word at home. E sempre eu tenho, você sabe, a última palavra lá em casa. Yes, dear. Sim, sim, querida. So I went upstairs Então eu subi
And there's my boy E lá estava meu garoto, smiling at me, sorrindo para mim, and I'm smiling at him, eu sorrindo para ele, and he's in his baby crib, e ele está lá no seu berço de and he bebê, had dirty diapers. e ele tinha uma fralda bem suja. And so I'm going to change them. E eu falei, eu vou mudar isso aqui, I'm vou all trocar. dressed in a tie. Eu estava todo bonito de So gravata. I bent down with my face to the ground, Aí eu dobrei o meu rosto em terra. because that's how you minister to a baby. Porque é assim que a gente ministra para bebê. Young men, Jovem, you will be doing this. você vai fazer isso. Get ready. Fique pronto. This is lesson 1. Isso é a lição primeira que eu te dou. You have to bend down. You cannot do it this way. Você tem que dobrar, você não pode fazer assim. You have to get down with your face in the work. Você tem que colocar o seu rosto no trabalho. So I'm smiling at him, Eu estava sorrindo para ele, and he's smiling at me. e ele sorrindo para mim. So I take off the dirty diapers, Eu peguei aquela fralda and suja, I wash him all over. lavei tudo ali. That's my prince. Meu That's príncipe, my boy. meu garoto. So I put powder on him, Aí eu coloquei and talco, cream. creme. I get ready to put a new diaper Eu estava on. pronto para colocar outra fralda, With a big com smile, um sorriso. he tinkles all over my E tie. ele molhou toda a minha gravata. I kept right on smiling. E eu continuei sorrindo ali. I was not offended. Eu não estava ofendido. He's only 6 months old. Ele só tinha 6 meses. I'm glad he's healthy. Eu estava feliz porque ele estava saudável. I did take my tie off. Mas eu tirei minha gravata. And I looked at him. E eu olhei para ele. He didn't do anything wrong. Ele não fez nada errado. He's a baby. Ele é um bebê. And so I'm bending down. Então eu dobrei He's assim. my prince. Ele é meu príncipe. I'm his king. Ah, eu fiz um rei. And so I washed him again, E eu lavei de novo. put a new diaper on. Coloquei uma nova fralda. And when I finished, E quando eu terminei, I kissed him on his toe. eu dei um beijo no dedão dele. I was proud of him. Eu estava tão orgulhoso. That's my boy. Ah, meu garoto. And then I went back. Hallelujah. So I went back and I read the scripture, Então eu voltei aqui para esse texto. and it had a totally different meaning. E eu tive um entendimento totalmente diferente. And it says, "Thus says the Lord God, E eu disse, assim diz o Senhor Deus. I'm making a promise to the nations. Eu fiz uma promessa para as nações. I will set up my principles in their hearts. They'll have my way of thinking." Say again? I'm just translate me. Ok. I said, I will make my principles to the nations, Eu vou enviar os meus príncipes para as nações. and I'll set up my standards. E eles serão o meu estandarte. What's important to me will be important to them. O que é importante para mim será importante para eles. And the nations will bring your sons, Israel, E as nações verão os teus filhos, ó Israel, in their arms, close to their hearts. em seus braços, perto dos seus corações. Your daughters that carry on their shoulders. As suas filhas serão trazidas em seus ombros. You ever take your kids to the amusement park? Você já levou o seu filho em um parque? You have them on your shoulders so they can see, Você coloca ele no ombro para todo mundo ver. but also so everybody can see them. These are E mine. para que ele possa ver, todo mundo também possa ver, e você possa dizer, isso aqui é I'm meu. proud of them. Ah, eu estou tão orgulhoso dele. These are mine. Esse aqui é meu. So you carry the children. Ah, vocês vão carregar os seus filhos. Kings, Reis, men who know who they are in God, eles saberão quem eles são em Deus. will be your foster fathers. Ah, vocês serão pais cuidadores. Queens, Rainhas, women who know who they are in God will be nurturing and be nursing mothers. mulheres que terão entendimento, elas irão nutrir, elas serão como mães para Israel. These kings and queens, Reis e rainhas, mighty people of God, povo poderoso no Senhor, will bow down to you eles vão se dobrar para with vocês their faces to the ground com o rosto em terra and minister to e you, vai ministrar para because vocês. that's how you minister to a baby. Porque é assim que a gente ministra para o bebê. Because Israel is a spiritual baby Porque today. Israel é como um bebê espiritual. They've just been given rebirth. Ele acabou de renascer. And those who have had 2,000 years E vocês que já têm 2000 of the anos gospel de evangelho, have become kings and queens of the vocês se kingdom. tornaram reis e rainhas para eles. God is saying, will you minister to this Ah, child? Deus vai enviar você para ministrar para essa criancinha. See, when I ministered to my boy, Veja, quando eu ministrava para meu filho, he was 6 months old. ele tinha 6 meses de idade. Today he's 2 meters tall. Hoje ele tem 2 metros de altura. He picks me up with one arm Ele me segura assim só em um braço and shakes me e me balança and laughs. e dá risada. Because I ministered to him as a child. Porque quando ele era criança, fui eu que ministrei para ele. He loves to minister to me Ah, today. ele ama gastar tempo e ministrar para mim. And so the Lord is saying, Então é isso que o Senhor está the dizendo. kings and the queens Reis e rainhas. will, I kissed him on his toe. E irão se dobrar. Eu beijava ele no He dedão do couldn't pé. get his foot up, Ah, ele levantava o pé assim.
So I kissed him on his thumb. Então eu beijei no dedo Because dele. I was not ashamed of him. Eu não tinha vergonha And dele. it went on to say Então o que that you, Israel, ele está dizendo, você Israel, will know that I am the Lord, vocês que conhecem que eu sou o Senhor, because they, the nations, porque então as are nações not ashamed não terão vergonha to wait for me de trabalhar por mim and minister to e you, ministrar para vocês, because you are part of God's plan. porque vocês fazem parte do You plano de see, Deus. in God's mercy, Você veja, Deus na sua He misericórdia, brought salvation to Israel, Ele trouxe salvação através de Israel. and Israel brought it to the nations. E Israel levou essa salvação para as nações, But Israel fell away. mas Israel se afastou. But in God's continuing mercy, Mas na continuidade amorosa de Deus, He raised up the nations Deus levanta então as nações to be mighty in God. para ser poderosa nele, But in His infinite mercy, mas na sua misericórdia in infinita, this generation, nesta geração, He's given rebirth to Israel. Deus está renascendo Israel. And He's saying, well, the kings E ele- and the queens of the kingdom, E ele disse, reis e rainhas do reino, those who know who they are in God, aqueles que sabem quem eu sou em Deus, will they minister to this new child eles vão ministrar para essa criancinha and raise up this e child, vai criar, levantar essa criança, because he'll come mighty. porque essa criança se He will tornará become poderosa. And then the nations E as nações and Israel e Israel together, juntas, uniquely different, de uma forma totalmente but diferente que oneness são, in spirit mas no and mesmo purpose, espírito, no mesmo propósito, will bring God's salvation to the vai nations. trazer salvação para todas as nações. That's the heart of God. Esse é o coração do That's Pai. the heart of our Father God. Esse é o coração do nosso Pai. And that's God's call to His body. E é isso que Deus está chamando o seu corpo. And that's why Israel. E é isso o porquê And Israel. that's why we want to stand with E Israel. é por isso que nós apoiamos Israel. Because God wants to touch Brazil. Porque Deus quer tocar o Brasil. God wants to touch the nations. Deus quer tocar as nações. But He wants the heart of the nations before the first fruit. Mas Deus quer que as nações tenham Israel como o primeiro fruto. And He's saying, will you be Lord of the first fruit? Ele disse, você vai ser senhor do primeiro fruto. And I'll be Lord of your harvest. E eu serei o senhor da sua colheita. Amen. Amém? Amen. Amém.